dialogando com a sua fala, que eu acho que é Uhum. muito interessante na história, que a gente vem pensar assim a questão de como o yoga, né, o yoga, né, saiu da Índia, né, e foi chegando no mundo, né? Sim, Então, primeiro ali na Europa, né, até por causa da invasão inglesa à Índia, né? Então teve toda essa interação ali dos uhum. ingleses, né, nessa colonização da Índia, né, e posteriormente chegando nos Estados Unidos, né, e dos Estados E, Unidos chegando provavelmente aqui na América, né, Latina, né, e no Brasil, né. e Mas é muito interessante essa parte que você trouxe, que teve não só um movimento de saída da Índia, né, mas um movimento de vir uma influência, né, do processo de colonização inglesa, né, dentro da Índia, né? Então, sim, e o próprio, né, yoga, ele tem essas relações, essas influências, né? Eu não conhecia essa história, né? Eu conheço um pouco mais da medicina chinesa, que também sofreu um processo semelhante, né? Aonde existe toda uma influência inglesa, né, na colonização da China. E aí, aham, em um certo momento da história, eles a perseguem, né, os governantes, né, a própria medicina chinesa, achando que aquilo não servia para nada e o que era bom era aquilo que estava sendo trazido ali pelos ingleses, né, que tinha toda uma pressão econômica, uma pressão militar, né, então eles passam né, acabar, digamos assim, com a medicina chinesa e depois eles vão fazer um resgate dessa medicina chinesa. Mas ao fazer esse resgate, eles tentam traduzir toda a linguagem da medicina chinesa pois é, para algo muito próximo daquela medicina ocidental, né? sim. Uhum. Que era fortemente vinha da Europa, da Inglaterra, né? Então teve essa modificação num certo período, né, dessa medicina chinesa e foi a medicina chinesa que se espalhou bastante pelo mundo, né? Então já transformada, né? E hoje também se faz esse resgate do que existia antes dessa influência, né? Então, tá só fazendo um ponto assim com outra prática para mostrar que isso aconteceu em outros lugares também, né? Mas eu não Sem conhecia o do dúvida. yoga, foi muito legal. Se puder até falar um pouco desse processo de como veio, né, da Índia, né, para o Ocidente, seria, né, para o Então, Brasil seria muito legal. sim, só para fazer um acréscimo naquilo que você falou da medicina chinesa, conversando com o acupunturista, ele estava me dizendo que a acupuntura trazida para a França tinha um ponto, um meridiano contra o exorcismo. E depois, nas versões mais modernas da acupuntura, eles tiraram esse nome, eles deram outro nome para esse ponto. Eu achei Aham. ótimo. Entendeu? Né? Então, voltando um pouco à história, né, de como é que o yoga chega, né? Basicamente, existe um consenso de que o Swami Vivekananda, quando ele sai da Índia, em 1893, ele vai para um parlamento das religiões nos Estados Unidos. E ali as fotos da época são fantásticas, né? Então ele aparece lá de turbante, com a roupa laranja e tal. Era tudo muito formal, né? A forma das pessoas se vestirem, se comportarem, né? E ele começa a colocar ali alguns princípios do yoga. Isso é muito interessante. Ele vai falar de Vedanta. E o Vedanta vai trazer algumas nuances. Então, vai falar assim, do Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, o Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, o Raja Yoga e tal, mas não fala do Hatha Yoga, que é o yoga mais específico das posturas físicas. E aí todo mundo se pergunta, mas por que ele não falou de Hatha Yoga? Né? Porque ele era um vedantista. Né? E depois, com o interesse das pessoas, inclusive ele vai trocando saberes com o Ocidente, e na época você tinha correntes esotéricas e tal, então ele vai sendo influenciado por essas correntes esotéricas, e pouco a pouco tudo isso vai se expandindo, né? E aí virando no século passado, começa a haver interesse por pessoas pela prática do yoga, vendo que, puxa, tinha posturas e tal, né? Que poderiam ajudar, poderiam alongar e tal.
E é muito curioso, Daniel, ver a história do yoga na Inglaterra. Tem uma autora, que é a Susan Newcomb, ela é inglesa, por sinal, e só para resumir, ela vai contar que, por exemplo, muitas donas de casa, existia uma cultura na Inglaterra que a mulher que ficasse em casa, ela deveria se esforçar, como boa dona de casa, de vez em quando, para sair e fazer um curso de alguma coisa, de cozinha, de bordado e tal. Aí eles começam a oferecer yoga e essas donas de casa começam a frequentar. Então, elas formam a primeira massa, digamos assim, de usuários do yoga em várias instituições. É muito curioso isso. E a primeira instituição que foi criada lá, que é o British Wheel of Yoga, foi criado por um jornalista apaixonadíssimo pelo yoga. Ele começou a mandar cartas para as pessoas, ele orientava por carta. Imagina, não tinha nada, né? Não tinha e-mail, não tinha nada, né? Não tinha nem fax. Então, ele mandava cartas para as pessoas, falando: vocês estão interessados? E orientava por carta, e foi formando as pessoas até que essa instituição ela se constitui realmente, começa a certificar as pessoas que faziam cursos. Isso depois, na década de 70, né? Mas é muito curioso, né? Ele era um soldado, ele tinha lutado em várias guerras, e ele estava procurando métodos, né, de cultivar o bem-estar nos momentos de tensão, métodos de relaxamento, métodos de absorção da mente em momentos de alta tensão, né? Então, se você estuda a história, é de uma riqueza incrível, né? E aí, como é que chega aqui na América Latina, no Brasil, yoga? A gente tem algumas datas, que são, por exemplo, do Rio de Janeiro. A gente tem o Caio Miranda, que era militar. As pessoas não gostam muito dessa história, porque eles não querem que o yoga esteja atrelado a um militar, né? E ele começa a ensinar oficialmente na Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro. Isso no final da década de 40, tá? Existe um outro personagem que chega da Europa para a Argentina, que é o Swami Sivananda, tá? Alguns gostam de discutir e falam que não, que ele teria sido pioneiro. Eu não vou brigar por causa de datas. O critério que a gente usa para fixar uma data histórica é a fundação específica ou o registro histórico específico de atividades que funcionem numa instituição oficial. Então, essas aulas de yoga na Sociedade Teosófica eram oficiais, não era um grupinho que ele fazia na casa dele, né? E esse Swami Sivananda depois também monta retiros, mas isso já mais na década de 50 e tal, né? E aí eles vão formando as pessoas. E é muito interessante, Daniel, porque, primeiro, o yoga assume a forma de um círculo iniciático, né? Então, você tem ali aquela pessoa que mais entende do assunto, que seria, entre aspas, o mestre, né? E aquele círculo de pessoas, né? É uma coisa mais hermética e tal, né? E aí você tem todo o desenvolvimento. Depois você vai começar com cursos de formação, você vai começar com institutos, né? E aí a coisa abre, né? Hoje em dia você tem tudo, né? Você tem as aulas online, né? Mas você não tem cursos de formação acadêmicas, né? Então, a gente tem algumas disciplinas do yoga, possivelmente em alguns cursos, muitas vezes em educação física, mas não temos um curso acadêmico de yoga como a Índia está querendo propor, que aí é outro capítulo, né? Sim, sim, sim.